Salve, salve família. Tá fazendo o segundo vídeo, né? Sobre a verdade. Realmente sem roteiro. Não tô nas melhores energias, né? Creio que tem essa parte de ataque também, né? Quando a gente vai contra a corrente, tem todos esses empecilhos. Mas o que eu tenho para passar de verdade aqui, que eu creio, sem a espiritualidade eu não estaria aqui. Eu seguia muita coisa de crença limitante, né? Às vezes pode ter muita gente seguindo isso também, então eu creio que vocês vão ficar cansados e não vão chegar a lugar nenhum, porque eu tentei de todas as formas com essas crenças e não deu certo. E aí, como eu falei no vídeo anterior, a questão da humildade, então eu fui humilde para falar, realmente eu tentei e não deu, e vieram forças para somar. Eu realmente posso ser agraciado, né? Que eu tenho uma mãe médium desde pequeno, ela já honra essa nossa ancestralidade e eu não tinha conhecimento disso, né? Às vezes eu ia até contra. E quando eu aceitei, né, vi essa questão de sou um mero mortal aqui, né? Antes de ter todo esse ensino da gnose, foi essencial para mim. E o que eu aprendi nisso? Eu não sou um grande mago, não sou nenhum grande alquimista, mas o básico que eu vejo é colocar um copo de água, acender uma vela, um incenso. E se você me perguntar, mas por que você faz isso? É porque é como eu obtenho força, porque a gente não vê o campo invisível. Então essas coisas estão por aí e às vezes a gente não entende porque está cansado, porque está desanimado, se a gente está conseguindo produzir tudo, está tendo responsabilidade, está chegando no horário no trabalho, está se alimentando direito, está fazendo um exercício físico, por mais que seja pouco tempo, né? Que tem gente que fica o dia inteiro na academia. Às vezes está fazendo ali só uma conexão com você, uma respiração. Uma coisa que eu deixei de abordar também sobre a Kundalini, respiração reversa, que é o Mopai, isso ajuda muito, porque vai contra essa coisa das impressões que a gente tem hoje, né? Que é de celular, é de notícia, é de maus relatos na empresa, maus relatos na família, maus relatos aqui, 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 porque ninguém está fazendo o processo interno. Então é muito fácil vir qualquer ruído. E a gente consegue ficar um bom tempo sem comer, né? Fazendo um jejum. A gente consegue ficar alguns minutos sem respirar, alguns até mais, né? Que tem aquelas tribos que vivem embaixo d'água. Mas agora, sem pressão, quanto tempo a gente consegue ficar? Será que alguém aqui já ficou o dia inteiro meditando, deixando a mente limpa, se conectando com a sua verdadeira antena? É um trabalho que quase ninguém faz, né? Inclusive eu que estou aqui querendo falar de verdade, é muito difícil. Mas hoje, centrado, fazendo uma meditação ali básica, né? Que é só da Kundalini que eu aprendi, eu não sei se tem outras, né? Que eu sei que tem o tal dos Upanishads, tem os Vedas, não sei se você pega essa parte yoga, eu nunca adentrei, mas tenho interesse, eu sinto muito essa conexão com Krishna, né? E essa questão da flauta, já sonhei com esses seres, já sonhei com os elefantes brancos também, que eu vi só em questão de pintura, nunca tive nenhum acesso a vídeo, nem nada que falasse sobre, mas que trazia muito essa questão da pureza. Então, se purificar. Por quê? É muita coisa, né? Tipo, vem da família, vem dos amigos, né? Amigos. Eu creio que se não tá te elevando, meu irmão, tem que fazer corte. Eu tive que fazer corte para estar aqui hoje. E não é corte de, fiz uns cortes para bombar aí na internet, não. É uns cortes que você tem que ter responsabilidade em questão da tua vida, da tua semente, porque o agora é quando a gente planta, a gente só vai colher lá no futuro, mas você vê que está interligado. Então, se você não plantar agora, filtrar a tua vida, o que que entra, o que que sai, você vai colher o quê? Você vai seguir o que o mundo está te dizendo? Olha como é que o mundo está. Olha esses cortes aí, olha esses grandes podcasts e tal. O que está alimentando a tua alma? O que está germinando aí de fruto? Então, o que eu tenho para passar aqui de verdade é essa, né? Não sei se está indo de encontro aí. E na questão da espiritualidade foi isso. Nunca foi uma coisa mágica de fazer trabalho e tal. Nunca teve isso. Sempre foi gratidão, sempre foi humildade em questão de ouvir, não achar que a gente, né, ser arrogante. Porque muitas das vezes eu chegava no impulso, não, agora eu tô focado, agora eu tô. E aí quando vinha o teste, o emocional não estava pronto, ou quando eu conseguia atingir uma meta, eu posso, eu consigo, e aí vem aquela coisa da arrogância, do orgulho, e eu mesmo caía, né?
Dizem que é do ariano, né? Ele mesmo constrói, ele mesmo destrói. Então, assim, eu mesmo era o meu próprio inimigo. Então, às vezes a gente quer ficar apontando o dedo, mas é só olhar para si. Pô, eu tô fazendo a parada, eu tô meditando, eu tô me alimentando bem, comendo coisa menos densa, menos processado, né? Porque é coisa morta, né? Tipo, não vou ficar aqui julgando, mas carne é cadáver. E aí, tipo, eu como, não tem problema. Mas se eu quero me conectar, aí eu tenho que fazer um jejum, tenho que comer as coisas que são da terra, e por aí vai. E tem alimentos e alimentos. Tipo, você vai comer vai tomar um café, comer uma pimenta, você vai ficar mais agitado. Tudo isso daí é explicado. Você vai comer uma coisinha da terra ali, tomar uma aguinha, uma fruta e tal, já são alimentos mais leves, você vai se sentir mais conectado consigo, aquela coisa. E já abordei isso já na gnose, né? E fala sobre isso também, questão do hidrogênio, questão da densidade. Acho que as impressões, acho que as impressões são mais densas do que o próprio alimento. Então você vê, o alimento tem a densidade, o oxigênio tem uma densidade que não é tanta, mas as impressões são os que mais a gente carrega aqui. Então imagina a gente fazendo esse trabalho de meditação, o quão leve a gente não vai ficar, porque o alimento não vai ser tão pesado e a gente consegue ficar um bom tempo sem comer. O oxigênio também não é, e a gente consegue ficar também um pouquinho de tempo sem respirar. Então imagina, unindo isso, uma meditação onde você está em jejum e fazendo aquele controle, né? Porque tem uns caras que fazem a meditação e ficam quase sem respirar, né? Não sei se é na Índia, que o cara respira pelo olho. Então imagina, ele chegou num nível que ele desativou lá toda a parte biológica dele, né? Mas tem outro nome que eles falam, que é do metabolismo. Ele foi desativando tanto o metabolismo dele que ele respira pelo buraquinho aqui do olho. Então imagina, você chegando nesse nível, o que você não pode ativar em você? Porque a gente não se conhece, né? A gente pensa que conhece o outro e tal, a gente nem se conhece. E geralmente a gente está espelhando no outro as nossas confusões, né? Tudo que a gente tem, às vezes o nosso lado negativo também, às vezes a pessoa nem é aquilo ali, o que a gente vê na gente, a gente vê no outro. Então imagina você fazendo esse processo, como você não vai enxergar um mundo diferente. Então não sei, né? Às vezes você já ouviu essa verdade, mas não conseguiu aplicar. Então estou querendo trazer a minha verdade aqui de como você pode aplicar isso. É possível, mas você vai ter que fazer. E quando você estiver também desanimado, que nem eu tava hoje, tipo, vou descansar um pouco para ver se hoje eu posto alguma coisa e tal, que eu prometi. E às vezes eu nem ia estar aqui sentado, eu ia estar ali, tipo, não, preciso recarregar mais. Não, preciso botar um negocinho que eu queira ver para dar uma animada. Não, preciso botar uma musiquinha. A musiquinha até que eu coloquei mesmo. Mas eu acho que é por aí, você tem que ter responsabilidade. Então, ainda mais quando a espiritualidade, né, tipo, tá ali contigo, tá fazendo a parte dela, a gente tem que fazer a nossa também. Então, eu acho que é por aí a questão da verdade. E acho que vocês podem ver que conecta um pouco com o vídeo anterior. Então, é mais ou menos essa linha que eu estou seguindo. Acho que em questão de download foi tudo hoje. E é isso, gente. Por isso que eu tava de óculos no outro, que aí eu consigo, me conectar comigo, esse negócio de câmera aqui, eu não sou bom de editar, não tenho nem computador ainda, então, tipo, são dois celulares que eu tenho aqui, esse furrequinho que tem, nem posso dizer que ele é furreco, que ele tem a imagem melhor, e o outro que é o furreco, que é o que eu uso pra tudo, trabalho e tal, que a bateria dele dura mais, esse aqui como é mais potente, tem um monte de coisa e tal, quando eu vejo a bateria já foi toda. Aí imagina, para editar, para fazer tudo, se desse pra eu dar um pause aqui, tipo, a câmera dele do selfie nem funciona. Então imagina, tem que colocar ele virado aqui com o espelhinho atrás para ver se meu rosto está aparecendo ali para poder fazer alguma coisa. Então, e falando nessa questão de energia que a gente tem que lutar mesmo e tal, né? Não que isso seja legal falar, porque eu acho que a gente não tem que estar em luta. A gente manifesta o que a gente acredita, mas para você ver, ontem eu fiz o vídeo e tal, nunca aconteceu isso. Aí fui fazer o vídeo, pô, esse óculos estava me ajudando pra caramba, que eu podia ficar aqui de olho fechado, vocês pensando que eu topar, mas eu tava me conectando. Olha o que aconteceu, eu fui botar, parada, pô, arrebentou. Mas nada que um super bonder não resolva. É porque eu acho melhor, eu fico aqui, falando com vocês, me conectando, vou fazendo download.
Mas, pô, imagina, agora ficar aqui de olho fechado, não flui. Mas eu creio que tá fluindo. Então, em questão de espiritualidade foi isso. Ela sempre me pediu foco, é, e era muito difícil para mim, porque eu ainda enxergava o mundo de uma maneira só de crença limitante. Tipo, tem o mal e tem o bem. Só que eu não percebia que, tipo, o mundo era uma sombra, né? Que foi o que a gnose me mostrou. É tudo uma ilusão ali da nossa projeção mental. Então, se a gente não trabalhar o nosso mental, o que a gente vai ver ali é só um reflexo da gente. Então, por isso que eu penso que todo mundo tem que passar por essa noite escura da alma, sim, acessar o seu próprio abismo, ir lá no subconsciente, fazer esse trabalho. Assim como todos os profissionais que se a gente conhecer dessa área vão falar, né? Tem que ser feito esse trabalho. E aí eu creio que a espiritualidade vai estar ali para dar esse suporte. Quando a gente, porra, estiver desanimado, eles vão estar ali dando um amparo, dando uma proteção. Porque se fosse outra coisa, eu ia falar, porra, hoje eu tô sem o óculos, não vou conseguir me conectar direito, não vou fazer o vídeo. Mas e aí, quantas pessoas não poderiam ter esse estalo que nem eu tive? Tipo, porra, esse daqui tá falando, tá indo de conta comigo, eu tô seguindo essas crenças aqui e tal, tô seguindo em lugar, chegando em lugar nenhum. Então eu vou fazer esse básico que ele falou, vou ali botar uma vela, vou me conectar com a minha ancestralidade, porque tudo é energia, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, questão de lógica, tá tudo aí ao redor. E quanto mais a gente se conectar com esse sutil, com esse puro, porque ali é denso, a gente não vê nada de pureza, é sempre vantagem, sempre sombra. Eu acho que a gente chega num denominador comum, né? Que a gente está buscando e do que eles estão trazendo pra gente, de download de tudo. Então não tem como eu chegar para você e falar, o caminho é esse, mas você vai sentir. Que nem o rapaz falou lá, não é questão de você ser sensível, mas de ter sensibilidade, você ter maturidade para lidar com o que às vezes é sensível para você. Ah, vou ver um filme, tô chorando. Ah, mas por que você tá chorando? Ah, por causa disso. Mas pô, isso daí não é o que você pensa, que na realidade está tudo bem ali, são atores, são não sei o quê. A pessoa, pô, é verdade. Mas porque ela não teve maturidade, ela só se permitiu. E às vezes aí se reagir, né? Você se permitir só ficar sentindo, reagindo, que não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser maduro. Tipo, isso daqui vai me levar para onde? Ah, essa dependência emocional. Pô, não estou construindo. Pô, então você é maduro comigo. Não estou construindo nada. Vou pegar essa energia, tudo que eu estou depositando ali, vou depositar em mim. Vou cuidar da minha saúde, vou estudar um autoconhecimento. Isso aqui acho que está de acordo. Pô, aquilo ali que ele falou da densidade. Então acho que é por aí que a gente vai construindo a verdade, né? Então, acho que é isso por hoje. Amanhã talvez saia o caminho e essa é a verdade.